Da sala de aula para a quadra de esportes. O jogo do dia, queimada. Fazer exercícios alivia a tensão, além de ajudar a dormir melhor. Assim, não surpreende se dissermos que quanto mais exercício físico, mais a criança se cansa. E quem sabe ajuda a baixar a adrenalina, deixando a pessoa com a tal hiperatividade lá para trás. Embora a criança hiperativa tenha muitas vezes uma inteligência normal ou acima da média, o estado é caracterizado por problemas de aprendizado e comportamento. Os professores e pais da criança hiperativa devem saber lidar com a falta de atenção, com a impulsividade e a instabilidade emocional. Como não são capazes de filtrar estímulos, acabam sendo facilmente distraídas. Essas crianças podem falar alto e em momentos inoportunos. As crianças hiperativas estão sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa, e são incapazes de ficarem quietas. Muitas são impulsivas, não param para olhar ou ouvir. Devido ao excesso de energia, curiosidade e necessidade de explorar, estão propensas a se machucar e a quebrar coisas. Crianças hiperativas toleram pouco as frustrações. Podem discutir com os pais, professores e amigos. Um aluno com dificuldade de concentração, se você colocá-lo de frente com o professor, ouvindo, complicado. O próprio distúrbio reza que a concentração de um aluno com déficit de atenção é de 10 minutos, a aula tem 50. Então o professor tem que ser meio que, sabe, assim, um articulador interessante para fazer com que a aula seja interessante. O fato é que quando se conhece bem o que está atrapalhando o bom desempenho do aluno, fica mais fácil pensar em soluções viáveis e eficazes. E você precisa fazer um trabalho que eu costumo dizer a 6 mãos. 2 mãos dos terapeutas que atendem a essas crianças, 2 mãos da família e 2 mãos da escola. Não é um trabalho fragmentado, não é um trabalho isolado. Isso jamais pode acontecer. Em geral, os pais se cansam muito com essas coisas. Se você tem que falar alguma coisa com uma criança comum 10 vezes, com esse você pode acreditar que você vai falar 30, 40, 50 vezes. Mas coordenar o esforço entre a escola e a família não basta. Para a presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, é preciso ter políticas públicas para lidar com o problema. Há um projeto de lei tramitando no Congresso que propõe justamente a inclusão das crianças e dos adultos, especialmente as crianças portadoras de TDAH e dislexia, que ainda não se desdobrou, ainda não temos nenhum tipo de resposta concreta. Nós precisamos que essas pessoas sejam incluídas, reconhecidas como pessoas que têm necessidades especiais, porque as necessidades especiais não são físicas, as necessidades especiais também são invisíveis. Essas pessoas têm necessidades e precisam ser contempladas pela lei e pelo governo. No próximo bloco, você vai ver como o consumo da chamada droga da obediência vem crescendo aqui no Brasil. O transtorno de déficit de atenção pode ser um problema para a vida toda. Mais de 60% dos casos são crônicos, o que acaba gerando dificuldades tanto para a criança que vai à escola, quanto para o adulto que trabalha. O transtorno tem cura, há tratamento, tanto para o déficit de atenção quanto para a hiperatividade. É o que os médicos chamam de processo multidomal, ou seja, uma combinação de medicamentos, orientação aos pais e professores, além das técnicas específicas que são ensinadas a quem tem a doença. A medicação é parte importante do tratamento. E tem tratamento, tem cura, porque o que ocorre é assim, quando a gente pensa em doença, a gente pensa na pessoa ter um problema cardíaco, um problema renal, né? Ou uma epilepsia. Mas esse tipo de patologia, ela interfere muito na vida do indivíduo como um todo, sob o ponto de vista social, profissional, emocional. Então é aquela história da criança que fica 3 horas
para fazer uma folha de dever, quando ela poderia fazer aquilo, às vezes, em meia hora ou 20 minutos até. Então, é essa dificuldade de concentrar que dá um grave prejuízo na vida pessoal da pessoa, sob todos os aspectos. Em alguns casos, existe ainda a combinação do transtorno de leitura, mais conhecido como dislexia, ou transtorno da expressão escrita, a disortografia. É recomendado o acompanhamento de um fonoaudiólogo. Branco e ficar no escurinho da estrada. Espero a missa do galo acabar. O trabalho de leitura e interpretação tem dado bons resultados para Dudu, que além do TDAH, também tem dislexia. Máquina. O que você vai colocar? O que ou o que? Que? O professor ensina na presença de outros ruídos, porque uma sala de aula é ruidosa. O barulho é tão grande que a maioria das pessoas já está com dor de cabeça. Tem muito aluno na sua sala? Tem uns 20 alunos. A turma faz um barulho, faz muita farra. E o que mais te atrapalha na sala? O difícil é a concentração, porque você sabe o que houve, aí você quer falar, mas não, eu me concentro, aí fica difícil. A única coisa chata na escola é quando eu não sei a matéria. E em casa, como é que é? Você dá muito trabalho pra sua mãe? Agora eu não tô dando tanto, mas antes eu dava muito trabalho. Eu quebrei já as 2 pernas, os 2 braços, desloquei esse braço, desloquei e quebrei 2 vezes. Porque você não parava quieto? Não parava quieto. E você começou a vir aqui na tia Regina e tem as outras tias que te acompanham. Isso mudou o quê? O que você já percebeu que mudou na sua vida? Mudou muito. A minha escrita, antes eu escrevia muito feio, eu não conseguia, ninguém entendia o que eu escrevia. Agora a minha escrita tá ótima. E a minha leitura, eu não lia direito, eu lia, eu não entendia, eu não processava nada. Aí, agora não, agora eu leio e sei já tudo. O TDAH, ele precisa da psicóloga, uma psicóloga que trabalhe na linha cognitivo-comportamental. Ele precisa da psicopedagoga, porque geralmente o TDAH, ele apresenta dificuldades na aprendizagem pela própria falta de atenção. Mesmo as coisas que ele já aprendeu, às vezes ocorrem erros, até erros na cópia, que a palavra está diante dele, e ele copia errado. Por quê? Por falta de atenção. O aviso veio da escola. Foi a professora de Dudu quem notou que havia alguma dificuldade e que ele não se concentrava. Dudu tinha apenas 5 anos, o que dificultou os primeiros diagnósticos. Aí me indicaram que eu procurasse uma psicopedagoga, né? Eu levei, aí a primeira profissional que ele foi, disse que com 5 anos não tinha como definir um laudo. Se realmente ele tinha que esperar ele começar a desenvolver na escola para saber se ele tinha alguma dificuldade. Aí ele foi para uma segunda profissional que me foi indicada. Essa profissional disse que ele tinha manha, né? Que ele não tinha problema nenhum, que era só a falta de saber educar melhor o meu filho. Eu, assim, na época entrei em parafuso. Aí foi quando ele começou a alfabetização, a professora falou, olha, tem deficiência sim. Vanessa não aceitou o diagnóstico de criança manhosa, mimada, dado pela médica. O que é para uma mãe escutar um filho que você está vendo que tem alguma coisa diferente, os professores estão dizendo que precisa de acompanhamento e a médica fala que ele tem manha? Você não saber o que seu filho tem é a pior coisa do mundo. Porque quando existe um laudo, você sabe como tratar. Mas quando não tem, o seu filho é levado, o seu filho é mal educado, o seu filho não quer saber de estudar. E isso não existe. Com Gabriel, foi assim. O menino, que tem energia de sobra e não para quieto, foi diagnosticado com déficit de atenção. Uma surpresa para a família. Primeiro dá um susto que a gente não conhece bem o que é esse déficit, né? Então dá um susto. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer, eu acho que a família acaba tendo paciência, que isso é um jogo mais de paciência da gente, adulto, com a criança. Sofrimento também para os pais por não saberem como lidar com o problema. Glorinha, que chegou a se questionar se estava errando na educação do filho, decidiu encarar o problema de frente.
A criança hiperativa e TDAH, ela é um incômodo na família, um incômodo na sociedade, um incômodo na escola. E se a gente não estiver preparado para receber essas crianças com muito amor, com muita paciência, é complicado para eles, porque esses sintomas, se eles não forem tratados, podem trazer adultos com sérios problemas. A gente vê aí muitos transtornos, né, psicopatas, e a gente pensa que não, mas são essas crianças que não tiveram tratamento e hoje são adultos completamente desestruturados. Eu me deparei com muitos pais que, quando eu pedi apoio no sentido, vamos na escola, vamos pedir uma equipe, vamos nos reunir para conseguir um psicólogo na escola onde ele estava anteriormente, eles falavam assim, não, mas aí a gente vai ter que expor as crianças, vai ter que mostrar para outros pais quem são essas crianças diferentes. A maneira que os outros pais olhavam para ele, assim, era ofensivo para mim. Porque assim, eu sei o filho que eu tenho, quanto ele é carinhoso, quanto ele é amoroso, não só com a gente, mas com as próprias crianças e até mesmo com esses pais, muitas vezes. Mas mesmo assim, eu percebia que assim, eles preferiam, vamos dizer assim, não ter o Gabriel por perto, porque ia fazer bagunça, ia atrapalhar. Então isso, assim, durante muito tempo, para mim foi muito ruim mesmo. Então a gente sofria muito aqui com isso. Há 2 anos, Gabriel faz tratamento com medicação e uma equipe que inclui psicólogo, terapeuta, pedagogo e até um professor de bateria. Descobriu na música uma forma de melhorar a concentração. Rogério, isso é puro exercício de concentração, é isso? Exatamente, puro exercício de concentração. Agora, para as crianças que têm, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, aula de bateria é uma novidade? É uma boa receita. É uma receita boa. Isso. Os pais vêm com essa necessidade que os psicólogos têm indicado para nós. Uma coisa que me chama a atenção nele que nos 5 primeiros minutos ele vai aquecendo e tal, mas quando ele pega mesmo para valer, vai até uns 15 minutos assim, legal. Aos poucos, Gabriel vai se adaptando ao seu novo ritmo, sempre cercado do amor da família. Então hoje, toda a nossa família tem cuidado do Gabriel assim como uma herança, né? E assim, porque o que a gente quer é que ele seja um adulto estruturado, né? Que esteja bem na família, na sociedade, na escola, né? E ele é uma criança muito especial mesmo, né? Assim, ele veio para quebrar os paradigmas, né? Dessa família, assim, uma família muito certinha, com alunos nota 10. E quando o Gabriel chegou e mexeu com essa estrutura. E hoje, né, a gente consegue amá-lo e ajudá-lo de uma forma, assim, sobrenatural. Música para concentrar. Coreografias para decorar. E haja coordenação. E lá se vão mais de 5 anos. Depois da escola, Bia faz inglês e atletismo. Mas são os ensaios da banda que ela mais gosta. Foi ouvindo música enquanto fazia a tarefa de casa que Bia notou que era mais fácil se concentrar. E acabou que eu consegui me concentrar melhor, aí eu passei a ouvir música. Eu tive dificuldade em matemática por vários anos seguidos. Aí chegou uma hora que todo mundo começou a perguntar por quê, o que acontecia. Aí eu falei que no meio da aula eu voava que eu não sabia, a culpa não era minha. A mãe, que é psicóloga, disse que já sabia que algo estava diferente. Eu sempre percebi que ela demandava muita energia, né? E na escola, é claro que enquanto psicóloga, santo de casa não faz milagre, mas a gente tem uma percepção mais refinada, né? De que alguma coisa está acontecendo. Só que não dá para eu fazer um diagnóstico de uma pessoa tão próxima de mim, né? Mas já era perceptível, sim. A família procurou ajuda profissional e deram início ao tratamento. Bia começou a tomar o remédio que ajuda na concentração em dezembro. Você tem hoje a possibilidade de tirar das costas da criança uma parte muito ruim da infância. E que antes a gente não sabia o porquê que era. Hoje, uma vez por semana, a garota também passa 1 hora com uma psicopedagoga e terapeuta. Aparecem 2 corações? Sim. Essa foi vacilo? De 10, 9. Bom demais.
ela está aprendendo a olhar mais, a se ater mais aos detalhes, para depois ela ter registrado aquilo que ela observou e responder.